Boa tarde, pessoal. É um prazer estar aqui com vocês. Estou com saudade de estar junto, presente com vocês, mas por enquanto nós nos encontraremos via remota e eu estarei trabalhando com vocês inicialmente e finalmente uma escola literária, né? Até agora a gente estudou História da Arte, Figuras de Linguagem. Nós vamos começar pelo primeiro momento da literatura portuguesa. Nós temos pela frente uma sequência de 9 escolas literárias, das quais a gente começa pelo trovadorismo português, estuda mais 2 ou 3 escolas para ir para a literatura brasileira. Então, o trovadorismo ele surge inicialmente no ano de 1189. Alguns livros falam 1198, porque existe esse problema cronológico. Talvez por ser uma escola muito antiga, lá do século XII, final do século XI, início do século XII, não se sabe ao certo. Bom, o contexto histórico do feudalismo, o contexto histórico do trovadorismo coincide com o feudalismo, que é um período literário, um período histórico em que o poder estava fragmentado na mão dos senhores feudais. A relação da sociedade era uma relação de vassalagem e suzerania, enquanto que o vassalo era o camponês, o trabalhador, e o suzerano era o senhor feudal. Uma outra característica importante também, uma outra instituição importante da época, era a Igreja Católica, que detinha bastante importância por ser a representação de Deus na Terra. Em relação às obras e características do trovadorismo, a gente pode ressaltar que a poesia trovadoresca ela era intimamente ligada com a música. Prova disso é que os poemas recebiam o nome de cantinas, cantigas ou canções. E toda essa declamação, a leitura desses textos era feita com acompanhamento de instrumentos, como o pandeiro, a viola. E interessante lembrar que a língua desses poemas era escrita em galego e português. Dentro do trovadorismo, nós temos uma divisão de gêneros. Temos o gênero lírico, o gênero satírico. O gênero lírico subdivide-se em cantigas de amor, que são cantigas que têm como característica, por exemplo, o eu lírico masculino, confissão amorosa, né? A gente percebe que o eu lírico o tempo todo ele se refere à amada como Via Senhor. Lembrando que a gente está falando da língua galego-português, que na nossa tradução seria Minha Senhora. Há uma relação de suzerania e vassalagem amorosa. Não é uma relação material, mas amorosa, de dependência do homem em relação a esta mulher. A ambientação em que esses textos ocorriam era a ambientação palaciana, porque elas representavam personagem das classes altas. Aqui, o amor sempre cortês, ou seja, o amor de respeito, de dependência. Nós temos aqui um texto de Bernal de Bonaval que diz assim: a dona que eu amo tenho por senhor, amostra-me a Deus, se vos em prazer for, se não dá de minha morte. Ou seja, dá a oportunidade de eu ter o prazer de ter essa mulher comigo ou me dar a morte. Eu prefiro a morte, né? Total vassalagem, total dependência. No gênero lírico também a gente tem a cantiga de amigo. Lembrando que cantiga de amigo, na verdade, seria a cantiga do amado. Ela se refere ao amado de forma diferente. Aqui o eu lírico ele é feminino. Nós temos um tipo de texto estilisticamente mais simples, porque ele vai retratar a vida popular. A ambientação não é mais palaciana, é uma ambientação campestre. O eu lírico ele dialoga o tempo todo com a natureza, principalmente com o pinheiro. Essa mulher que reclama sempre da saudade do amigo, ela conversa muito com a mãe ou muitas vezes com a natureza. Nós temos aqui um exemplo que diz assim: ai flores do verde pino, se sabedes novas do meu amigo, ai Deus, é ué. Ai flores do verde ramo, se sabedes novas do meu amado, ai Deus, é ué. Queria falar um pouco desse texto, porque aqui a gente tem o exemplo de simplicidade estilística, o que nós costumamos chamar de paralelismo. O que é paralelismo? É a repetição desses termos aqui, ó. Ai flores do verde pino. Ele muda essa parte. Ai flores do verde ramo. Ou seja, é a repetição quase que total do verso. Então, aqui ele muda, verde pino, aqui verde ramo. Aqui, se sabedes novas do meu amigo, nesse quarto verso, se sabedes novas do meu amado.
Então, há uma repetição quase que completa. Essa repetição quase que completa do verso, nós nomeamos de paralelismo. Uma outra curiosidade é isso daqui, ó, o refrão. O refrão é essa repetição que é contemplada em todo o poema. Esse ai Deus é o significa ai Deus, onde ele está. Nós temos ainda, além do gênero lírico, o gênero satírico, que subdivide-se em cantigas de escárnio e cantiga de maldizer. A cantiga de escárnio é aquele poema que critica indiretamente alguém da mesma classe social que o trovador. Esse texto ele se torna ambíguo, ele é irônico, ele é sarcástico, mas ele nunca apresenta o nome de quem é criticado. Olha esse exemplo. Ai, dona feia, foste vos queixar que vos nunca louvei meu trobar? Mas, ora, quero fazer um cantar em que vos loarei todavia. E vedes como vos quero loar, dona feia, velha e sandia. O que a gente tem de característica dessa mulher? Ela é feia, ela é velha, ela é sandia, ela veio reclamar, ela veio trovar, mas eu não sei o nome dela. Então, nós temos aqui um típico exemplo de cantiga de escárnio. Já a cantiga de maldizer, ela apresenta o nome de quem é criticado. Ela não é mais indireta, ambígua, ela é direta, ela é clara, é ofensiva. Trovas não fazeis como Provençal, mas como Bernaldo ou de Banaval. Aqui, já no segundo verso, a gente tem o nome da pessoa que vai ser criticada no poema. Então, aqui a gente tem uma crítica mais direta. Ok, pessoal? Espero que vocês tenham compreendido dessa maneira, mas eu vou usar com vocês o material do livro de vocês. Está na página 118. Está na página 118. Vou maximizar aqui um pouquinho. E não vou estar lendo com vocês todo o parágrafo, não, mas eu vou pontuar aqui alguns pontos relevantes, deixando claro a importância a vocês da leitura atenciosa, daquele destaque que a gente costuma dar, de puxar uma seta ali para destacar algumas informações que são bastante relevantes. Há algumas curiosidades em relação ao trovadorismo, por exemplo, ele é uma das escolas literárias mais importantes, tanto é que ele perdura nos dias atuais. Foi o primeiro movimento da literatura de língua portuguesa, tendo seu destaque lá pelo século XII. Os poemas feitos eram poemas para serem cantados, declamados com acompanhamento de instrumentos. Normalmente o trovador assume o eu lírico masculino, ele se coloca como vassalo diante da mulher, e a literatura trovadoresca é um reflexo do ambiente religioso e político da Baixa Idade Média, tá? Então, aqui, usando o material de vocês, a gente vai destacar algumas informações. Por exemplo, o trovadorismo se estende até 1418. Ele vai do século XII ao século XIV. Ou seja, ele inicia em 1189, com a publicação da Cantiga de Ribeirinha, e vai até 1418, quando o rei Dom Duarte ele nomeia Fernão Lopes a guarda-mor da Torre do Tom. Essa profissão é uma profissão muito importante porque é como se ele fosse guardador de todos os documentos importantes do palácio. Então, nesse período, inicia-se o humanismo, termina o trovadorismo e inicia o humanismo em Portugal. É importante lembrar que nesse período acontecia em toda a Península Ibérica a poesia trovadoresca e ela teve forte influência vinda do sul da França. A lírica desse período ela foi composta por trovadores. Quem eram trovadores? Eram artistas de origem nobre, duques, reis, que eles cantavam, eles compunham, eles declamavam, sempre com acompanhamento de instrumentos musicais. Nós temos aqui na página 118 uma lista com 6 dos principais trovadores da época. Dom Duarte, o Dom Diniz, Paio Soares de Taveiroz, João Garcia de Guilherme, Aires Nunes e Mendino. E as cantigas, elas eram colecionadas dentro de um livro chamado Cancioneiros. Nós temos 3 principais cancioneiros, o Cancioneiro da Ajuda, o Cancioneiro da Biblioteca Nacional. Vocês vão encontrar essa informação lá na orelha aqui dessa próxima página. O Cancioneiro da Biblioteca da Ajuda, o Cancioneiro da Vaticana e o Cancioneiro da Biblioteca Nacional. Eu costumo pensar assim, para facilitar a minha compreensão, que esses cancioneiros eram uma espécie de Spotify da atualidade, né? De suamusica.com, onde se reuniam todas as composições.
Em relação ao contexto histórico, o período do trovadorismo nasceu e desenvolveu durante o feudalismo, que é um sistema organizacional da sociedade. Qual que era a característica fundamental? A descentralização do poder, que ficava nas mãos de alguém. E nessa época ficava nas mãos dos senhores feudais. Eles eram as figuras mais importantes e que detinham maiores postos. Tanto que a figura do rei era uma figura de mera decoração. Esses senhores feudais eram nobres que governavam suas terras, chamadas de feudos, e eles tinham total poder sobre a população. A população vivia como servos e detinham total fidelidade a esse senhor e ainda lhe pagava tributos. O que eles recebiam em troca? Uma proteção no caso de possíveis guerras e invasões. Então, a essa relação entre eles a gente chama de vassalagem e suzerania. O servo era o vassalo e o senhor feudal era o suzerano. A sociedade feudal era dividida em estamentos, em grupos sociais. Nesses grupos sociais a gente tinha representação dos padres, dos cavaleiros, na verdade, e dos camponeses, ou seja, era preciso ter quem rezasse, quem combatesse e quem trabalhasse. Então, aqui no ladinho, ele vai falar que os estamentos ou grupos sociais eram a nobreza, composta pelos reis, grandes proprietários de terra, o clero, pela igreja, os membros da igreja católica e os servos ou camponeses. E lembrando do poder que a igreja católica tinha, porque era uma instituição que tinha, que era conhecida na sociedade como verdade absoluta. Só que essa verdade absoluta, com o advento do humanismo, ela vai perdendo toda a sua credibilidade. Bom, obras e características. A poesia trovadoresca estava intimamente ligada à música. Então, como eu já havia falado anteriormente no slide, ela tanto tem uma ligação forte que o próprio nome dos poemas a gente chama de cantigas, cantinas ou canções. E nesse trovadorismo galego-português, as cantigas eram divididas em líricas. As cantigas líricas são cantigas de amor e cantigas de amigo, e cantigas satíricas, que são as cantigas de escárnio e de mal dizer. Aqui na cantiga de amor, o que a gente tem? Uma idealização amorosa. Um amado que está sempre reclamando da ausência dessa amada por ela ser inatingível, inacessível. Então, é uma confissão amorosa do eu lírico. Essa confissão é sempre no masculino, na figura do trovador, que se declara a sua amada, ao qual ele chama de sua senhor, minha senhor. A relação de suzerania e vassalagem aqui, que existia na sociedade, é refletida aqui também, só que não de maneira material, e sim amorosa. Esse trovador ele era totalmente dependente da amada, tanto que ele preferia a morte a não ter essa mulher. A ambientação era sempre ali no palácio, as pessoas do palácio, as festas que aconteciam, tudo era retratado no ambiente palaciano. Essas poesias representavam as classes mais altas da sociedade, que eram seguidoras das regras do amor cortês, ou seja, aquele decoro, aquela subserviência, ou seja, a dependência, o respeito do homem em relação à mulher. Então, nas cantigas de amigo, a gente tem o eu lírico masculino, o eu lírico que depende dessa amada, que reclama do fato dela ser inacessível, que depende muito dela. Na cantiga de amigo, a gente tem o eu lírico feminino reclamando sempre da saudade que ela sente desse amigo, desse amado, que nunca aparece, que está sempre atrasado, que não chega ao encontro. A cantiga de amigo, ao contrário da cantiga de amor, ela possui muito mais simplicidade, porque ela é inspirada na vida popular e na comunidade rural. A ambientação é campestre e uma outra característica é que a mulher estabelece uma relação muito íntima com a natureza. Ela sempre fala, ai, flores do verde pino, né? Ai, flores do verde pinheiro. Ela possui uma pequena variabilidade temática, ou seja, basicamente todos os poemas falam da mesma situação. Eles tratam da mesma situação, que é a saudade, a ausência desse amado. Porém, existe uma variação de cenário. Em alguns momentos, o assunto, mesmo sendo igual, ele pode tratar de albas, né, ser dividido em albas, quando ela fala do amanhecer, barcarolas, quando se refere a rios e lagos ou mares, bailadas, quando o tema faz referência aos bailes ou danças, e romaria, temas relacionados
romarias e peregrinações. Olha aqui um exemplo que eu já tinha lido para vocês lá no slide, está aqui na próxima página, página 120. Ai, flores do verde pino, se saberes novas do meu amigo, ai, Deus é ué. Veja que todo poema, até lá embaixo, tem esse refrão. Então, isso é uma simplicidade estilística característica da época. E que nós podemos observar que, enquanto a temática é um diálogo da camponesa e o pinheiro, ela está conversando com ele na dúvida se esse amado realmente ele vai aparecer algum dia, se ele volta. E essa é a temática de todas as obras de literatura trovadoresca relacionada à cantiga de amigo. Em relação ao gênero satírico, a gente tem dois tipos também. A cantiga de escárnio, que acho que vocês já entenderam, mas só para ficar mais claro, tá? A cantiga de escárnio, ela tem um conteúdo indireto, ela é ambígua, ela é irônica, ela é sarcástica, mas ela nunca se refere à pessoa. Ela nunca diz o nome da pessoa a quem ela está se referindo. João Garcia de Guilhardi escreveu o seguinte: ai, dona feia, foste vos queixar porque vos nunca louvem meu trobar? Mas, ora, quero fazer um cantar em que vos loarei todavia, e vedes como vos quer loar. Dona feia, velha e sadia, ai, dona feia, se Deus me perdoe, pois a vede tão graça coração que vos loe esta razão, vos quero raloar todavia. E assim ele continua o tempo todo reclamando dessa mulher, ofendendo essa mulher, chamando de feia, de velha, de sandia, mas ele nunca refere-se ao nome dela. Na cantiga de maldizer, ao contrário, nós já temos um conteúdo que é mais direto, que é mais claro, que é mais objetivo. Vocês não têm o exemplo aí na sequência, mas temos aqui na página 121. Deixa eu confirmar com vocês se na página 121. Aqui a gente tem duas canções contemporâneas, uma de Caetano Veloso, uma canção de Ana Carolina. E aqui na de Caetano Veloso a gente pode perceber que ele faz uma linguagem direta, uma cantiga de escárnio. Me larga, me encha, você não me entende nada e eu não vou te entender, me encara de frente que você nunca quis ver, não vai querer nem vai ver, e ele vai continuando, ele nunca fala o nome da amada. Nesse outro exemplo da Ana Carolina, a gente vê que desde o título já é possível identificar quem é essa mulher que está sendo ofendida. Eu não gosto de Joana, Joana tem cara esquisita, Joana tem risada e careta maldita, eu não gosto de suas unhas, de seu jeitinho, de ainda vencerei. Joana é meio problemática, perde tempo estudando física, matemática, Joana, lá com seus cadernos. Então aqui a gente tem um típico exemplo de cantiga de maldizer, porque desde o título a gente já percebe o nome da pessoa que vai ser criticada e ofendida. É isso, pessoal. Espero ter ajudado vocês a compreender um pouco desse capítulo do trovadorismo. Eu aguardo vocês na próxima aula. Fiquem com Deus e até a próxima.